Estenda essa mão para frente. Vamos orar para o David, que vai ministrar a palavra. Senhor Jesus, nós te apresentamos, Senhor David, apresentamos mais uma vez consagrar sua esposa, seus a vida filhos, dele, a e eu família peço dele, sobre ele todo o teu Espírito ministério, Santo, Senhor, que o Senhor confiou possa, a ele. Pai, derramar Eu te sobre dou, ele te o agradeço Espírito pelo dom da Santo vida de sabedoria, de dele. discernimento, Espírito Santo que seja, Senhor, o próprio Espírito aquele que Santo do fez Senhor dele uma obra usando da nova, voz Senhor. dele, da pessoa dele, Faça mesmo, para Senhor. anunciar a tua palavra, Da maneira Senhor. que precisou. Eu te louvo, te adoro e te Usa bendigo dele, Senhor. pelo dom da vida Para do a honra David. do Muito obrigado, Senhor. Glórias a ti. Ave Maria, Cheia de graça, o Senhor é convosco. bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Boa noite a todos. Boa noite. Gostaria de cumprimentar cada um com a paz de Jesus, o amor de Maria e o fogo do Espírito Santo. Amém? Amém. Bom, para quem não me conhece, meu nome é David, eu tenho 25 anos, daqui a alguns meses, vou fazer 26 com a graça de Deus. Eu sou casado, tenho 3 filhos, e tenho um de 3 anos, vai fazer 2 e uma que já vai fazer 7 meses já. E com a graça de Deus, a gente serve a Deus, eu, minha família, minha esposa, através de um grupo de oração para jovens, A gente se reúne todos os domingos, lá na comunidade São Judas Tadeu. Então, se você tem um filho, um neto, um sobrinho aí, que quiser convidar para o nosso grupo, nós estamos lá para servir a Deus, amém? Amém. E como nós estávamos orando nessa moção, seguindo mesmo nessa moção que o Senhor vem dando para nós, eu gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Josué, capítulo 24. A página da Ave Maria está 275. Livro de Josué, capítulo 24, do 14 aos seguintes. Quem achou, diga amém, bem alto aí. Amém. Oh, glória a Deus. Então vamos lá, vamos começar no versículo 14. Só esperar o irmão achar, página 275. Isso. Josué 24, do 14 aos seguintes. Então vamos acompanhar atentamente a leitura. Versículo 14. Agora, pois, temei o Senhor e servi-o com toda a retidão e fidelidade. Tirai os deuses que serviram vossos pais além do rio e no Egito, e servi o Senhor. Porém, se vos desagrada servir o Senhor, escolhei hoje a quem quereis servir, se aos deuses a quem serviram os vossos pais além do rio, se aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, porque quanto a mim, eu e minha casa serviremos o Senhor. O povo respondeu: longe de nós abandonarmos o Senhor para servir a outros deuses. O Senhor é o nosso Deus, Ele que nos tirou, a nós e a nossos pais, da terra do Egito, da casa da servidão, e operou à nossa vista maravilhosos prodígios, e guardou-nos ao longo de todo o caminho que percorremos, entre todos os povos pelos quais passamos. O Senhor expulsou diante de nós
todas essas nações, assim como os amorreus que habitam na terra. Nós também, nós serviremos o Senhor, porque Ele é o nosso Deus. Palavras do Senhor. Eu convido você a aplaudir esta palavra de Deus. E como nós estávamos orando, irmãos, e no momento de oração, que foi uma bênção mesmo, porque eu já estava querendo começar a iniciar essa palavra a partir dessa decisão. Todos aqui, quando nós estávamos orando, há instantes atrás, nós decidimos servir ao Senhor. E nós estamos aqui representando a nossa família, a nossa casa, amém? O nosso sim não é só um sim pessoal, mas é um sim representando uma família, uma história, uma geração, amém? Então veja bem, quando nós falamos de servir ao Senhor, e assim nós trazemos consigo a nossa casa, e é oportuno falar da pessoa de Josué, e eu senti no momento de oração que tudo isso estava encaixado com a palavra que nós íamos meditar. Se a gente refletir um pouquinho na pessoa de Josué, quem que é Josué? Esse livro é um livro chamado Livro de Josué. Ele é uma pessoa, ele é um personagem que existiu na história da salvação, né? Então quem que esse Josué, o que ele representa? Josué, ele assume, né, a liderança de Israel logo após Moisés morrer. Moisés conduziu o povo até ali, a portas ali da terra prometida, mas Moisés morreu. Então Deus escolheu uma outra pessoa para tomar posse dessa terra prometida. Essa pessoa é Josué. Mas quem que é Josué? Se você for passear um pouquinho na Bíblia, ver um pouquinho, Josué, desde cedo, desde pequeno, ele começa a sua história buscando servir o Senhor na pessoa de Moisés. Ele desde jovem, ele já está diante de Moisés, onde Moisés vai, ele vai atrás. Se Moisés quer um copo d'água, ele está ali para oferecer um copo d'água. Então desde pequeno, ele está ali, vendo Moisés, aprendendo com Moisés, convivendo com Moisés, desde pequenininho. Então você começa a perceber que para aquele que quer servir ao Senhor, aquele que quer dizer um dia eu e minha casa, a pessoa que fala isso, ela é um líder, ela está assumindo uma liderança da sua casa. Mas para se ser um líder é preciso se construir a liderança, e só é possível ser líder sendo liderado. Então ele escolhe Moisés e serve a Deus na pessoa de Moisés. Então desde pequenininho, se você pegar lá Êxodo 33:11, você vai ver Moisés subia ao monte para falar face a face com Deus, e Josué estava lá embaixo esperando. Josué não saía do tabernáculo, Josué estava em constante adoração ao Senhor. Então desde pequeno ele começa a assumir uma postura de líder espiritual. Começa por aí. Ele vendo como que Moisés fazia, ele começa a fazer, e a Bíblia vai nos dizer que ele adorava a Deus com muita frequência. E aí ele começa a assumir uma liderança espiritual. E aí a gente já começa a se perguntar: como que está a nossa espiritualidade? Como que nós estamos adorando ao Senhor? É uma pergunta que a gente tem que se fazer no dia de hoje. Se nós estivermos adorando ao Senhor como Ele merece, amém, glória a Deus. Mas se não, nós temos que nos converter, nós temos que mudar, nós temos que melhorar, temos e devemos que mudar o nosso comportamento. Nós estamos acostumados a usar uma linguagem de igreja, a falar como igreja, mas ter um comportamento diferente. Nós temos que converter o nosso comportamento. Se eu não rezo, o que eu preciso fazer? Rezar. Porque se eu ficar só no discurso não adianta nada. Então eu já preciso começar a me avaliar aqui. Como que é a minha liderança na minha casa espiritualmente? Como que eu lidero a minha casa espiritualmente? Será que eu sou um exemplo na oração? Será que eu sou um exemplo na adoração?
Será que a minha esposa me vê adorando ao Senhor, me vê rezando? Meus filhos veem? Como que é a minha liderança dentro da minha casa na espiritualidade? E aí você pode meditar o seguinte passo. Moisés, ele foi um grande líder de Deus. E olha a responsabilidade de Josué: substituir Moisés, este que fez o povo sair do Egito com sinais, prodígios, e Deus usava tremendamente Moisés. Então a responsabilidade de Josué é muito grande. Nós estamos aqui entre homens, e eu quero que você tome posse disso. Você aqui é um Josué. Como nós estávamos orando, eu quero que você se coloque na pessoa de Josué. Você que está dizendo essa frase, eu e minha casa serviremos ao Senhor, você está se colocando como Josué. Então você precisa entender essa postura de Josué. Como que ele chegou a ter uma liderança de falar que ele e a família dele iria servir ao Senhor. E você vê que quando Moisés, ele estava conduzindo o povo no deserto, ele encontrou dificuldades, ele encontrou inimigos pelo caminho. E aí o primeiro inimigo que ele encontrou, ele teve que ir em guerra. Deus falou para Moisés, para ele entrar em oração. Então Moisés sobe ao monte, enquanto Josué, olha aí Josué de novo, ele vai combater. Moisés fala para Josué: escolhe alguns homens e vá combater Amaleque. Vai combater Amaleque. Eu até guardei essa passagem, se você quiser ler mais tarde, está em Êxodo 17. Vai contar a história ali de como que foi essa batalha. Então, você consegue perceber que Moisés já vai olhando Josué e vai dando a ele uma liderança também militar. E o que significa isso? Essa liderança militar. Hoje, nos nossos dias de hoje, significa defender a nossa fé. Nós temos que militar. Nós somos a igreja militante. Nós temos que defender a nossa fé contra tudo isso que quer destruir a nossa fé. Nós temos que defender a nossa fé na nossa casa, ensinar os nossos filhos, a nossa esposa, conduzi-los pela verdade da fé, defender a nossa fé, seja no trabalho, seja na feira, no supermercado, na padaria, aonde quer que seja, aonde Deus te der a oportunidade de você defender a sua fé. Nós temos que assumir essa liderança militar. E esse ser militar não é as armas no contexto de hoje, não é a guerra física, porque Efésios vai dizer que a nossa luta não é contra a carne, contra o sangue, mas é contra os principados e potestades. E o que acontece? O demônio, ele não tem corpo, você sabe disso, né? O demônio não tem corpo, ele é um espírito. Então, qual a interpretação dele? É na mente das pessoas. Ele sopra mentira nos ouvidos das pessoas, ele sopra ideias, pensamentos, uma filosofia errada, um jeito de pensar errado. E aí, se nós não combatermos este mau pensamento em nós e nos outros, nós não estamos lutando. Quando nós vemos pessoas tendo um mau comportamento, este mau comportamento vem de um mau pensamento. E muitas vezes nós ficamos quietos. O respeito humano não permite que nós tenhamos caridade de corrigir as pessoas. E assim nós pecamos por omissão. E aí, agora nós temos que nos questionar agora. Como é que nós temos lutado? Quando a gente vê um irmão errando, muitas vezes a gente julga no coração, julga na mente, mas não tem a coragem de falar que a pessoa está chegando a pessoa e exortar ela com amor. Muitas vezes a gente vê as coisas, as pessoas falando mal da nossa fé, às vezes parente nosso, cunhado, sobrinho, até mesmo nossos filhos, falando coisas contrárias à fé. Não é negando a fé não, gente, é fazendo coisas, comportamentos contrários à fé. É vendo coisas imorais na televisão, programas imorais. O que tem? Existe uma grande omissão hoje. As televisões, as TV a cabo, o que tem de programação imoral, e muitas vezes nós não temos coragem de tomar o controle e falar assim: não, meu filho, minha filha, isso está errado, isso é imoral, seja dentro da nossa casa, seja nós mesmos.
nós não estamos lutando, nós não estamos militando, nós não estamos ensinando, exortando. Como está a nossa liderança militar? Está fraca. É por isso que quando a gente, nós como homens, e eu quero que você entenda isso, o homem ele tem uma autoridade especial dada por Deus. O homem ele tem uma autoridade especial dada por Deus. O Catecismo da Igreja Católica, no número 22:35, vai dizer que a autoridade deve ser exercida em serviço. A autoridade deve ser exercida em serviço. E como é que fica esse serviço nosso, esse servir a Deus? Através da luta. Porque é cômodo a gente ver as pessoas errando e não fala nada. É cômodo você ficar bem com a sua família porque você vê eles errando e não fala nada. É cômodo. Como que a gente tem lutado para defender os valores cristãos? Porque a gente vê as coisas na televisão, isso entra dentro da nossa casa e a gente deixa. É programa de televisão ensinando tudo errado e a gente deixa isso acontecer dentro da nossa casa. Isso está errado, amém? Isso tem que mudar, não tem? Sim ou não? Sim. E depois, um outro passo que nós temos que ver é que Josué, ele é uma pessoa perfeita para a gente hoje meditar. Hoje nós estamos falando de família. Você vê que Josué, ele assumiu uma liderança dentro da sua casa e depois ele veio assumir a liderança de um povo, de uma nação. Mas o que ele tinha que todo mundo reconhecia nele, que ele deveria ser o sucessor de Moisés? Primeiro, foi uma escolha de Deus. E eu quero que você bata no seu peito assim, ó. Deus, fala assim, Deus me escolheu para ser líder do meu povo. O seu povo não é só o povo da sua casa, mas também é o povo da sua igreja, do seu grupo de oração aqui, da sua paróquia. Você tem que assumir a liderança que Deus está te dando. E liderança não é ser mais que os outros, não. Liderança é você servir. O que Josué tinha? Primeiro, disponibilidade. Como eu falei, desde cedo ele estava atrás de Moisés, aprendendo. Então ele aprendeu a ter intimidade com Deus. Você aprendeu a ter intimidade com Deus? Você sabe o caminho da intimidade com Deus? Você sabe o caminho da unção? Você sabe o caminho do diálogo com Deus? Se você não sabe, você tem que aprender. Você tem que colar em uma pessoa que seja o seu Moisés para você aprender. Quais são as virtudes de um líder? Primeiro, a humildade. A humildade de querer aprender. A humildade de querer servir. Porque pensa que é fácil servir. Muitas pessoas querem isso aqui, ó. Microfone, frente. Mas servir de verdade não quer. Porque servir, só Deus recompensa. A vaidade não recompensa. Então, esses são os pontos que nós precisamos trazer. E olha que coisa interessante. Ele acreditava. Josué, ele acreditava em Deus. Em Números 14 lá, vai contar uma história que eles estavam fazendo uma investigação, uma sondagem da terra prometida. E todo mundo que foi sondar essa terra voltou falando que a terra era boa, tudo, mas que tinha um inimigo muito forte, muito poderoso, que nós não tínhamos chances nenhuma contra ele. Josué e Caleb foram os únicos dois, mas a liderança era de Josué, a dizer, sim, a terra é muito boa, tem os inimigos lá, os caras são fortes, são grandes, mas tem o seguinte, Deus está conosco. E esse tipo de liderança que você precisa construir, é esse tipo de fé que você precisa ter. Você precisa olhar para dentro da sua casa, ver a dificuldade, mas falar assim, opa, Deus está aqui, Deus está comigo. Você precisa ter essa visão. A terra é prometida para você, para sua família, mas se você não tiver a coragem de lutar por ela, você vai ser como aqueles homens que viram a terra prometida, que viram as coisas boas que Deus tinha para eles, mas eles estavam com medo, porque eles não acreditavam no poder de Deus, eles não acreditavam que Deus podia usar cada um desses homens para conquistar aquela terra.
Então, se você olha dentro da sua casa e você não acredita na conversão dos seus filhos, da sua esposa, dos seus sobrinhos, do seu pai, você está dizendo que Deus não é poderoso suficientemente para fazer isso. E às vezes você não fala isso com as palavras, mas você fala isso com desânimo, você fala isso deixando de lado, você fala isso sendo omisso. Às vezes você pode até não falar com os lábios, com as palavras, mas você diz isso com o corpo. Você não acredita nisso de fato. Você acredita que Deus pode converter a sua família, sim ou não? Sim. E qual que é a sua atitude então? Qual que é o seu comportamento quando você diz que acredita? Josué acreditava e ele estava disposto a desembainhar. Tanto é que quando Josué assume a liderança do povo de Israel, no capítulo 5, ele está indo para investigando a terra, olhando, daqui a pouco parece um gigante para ele. Josué fala desse jeito: você é um dos nossos ou um dos inimigos? Você olha, um gigante na sua frente, olha o tamanho da fé desse homem, chamado Josué. Ele pergunta: você é um dos nossos ou dos inimigos? O gigante fala: calma, Josué, eu sou um anjo enviado da parte do Senhor. Aí ele se curva e reconhece, porque senão ele já é para a guerra. Olha o tamanho da fé desse homem. Nós precisamos lembrar, sabe, irmãos, quando Josué orava, no meio de uma batalha, nós vamos no capítulo 12, deixa eu ver se é isso mesmo. Capítulo 10. Quando Josué orava, ele pediu: Senhor, dá mais um pouco de tempo para nós vencermos essa batalha. O sol parou durante o dia inteiro, o sol não se movia. É como se chegasse no meio-dia e ficasse. Passava 1 hora, 2 horas, 3 horas da tarde, 5 horas, e o sol estava no sol do meio-dia. Irmãos, olha o que fé esse homem tinha. Olha a fé que ele tinha de fazer o sol parar. Isso é extraordinário, né? E como que é a nossa fé? Será que é uma fé assim? Uma fé expectante? Eu vejo a gente dizendo: ou Deus fazia, ou esse cara ia passar uma vergonha, e será que ia acontecer com ele? Não é verdade? Porque imagina mandar o pedido só parar. É uma loucura assim que a gente precisa se perguntar: que tipo de fé eu tenho? É um tipo de fé sem fé? Como assim? É aquele tipo de fé: eu acredito em Deus, mas não peço para Ele. Eu peço, mas não espero. Está entendendo? Eu quero que ele se converta, mas no fundo, eu acho que é difícil, né? Eu não espero. A fé, diz a palavra do Senhor, você tem que pedir e já esperar isso acontecer. Isso é fé. Olha que tipo de fé Josué tinha. Fazer o sol parar. Eu estou falando de Josué para você ir se modelando a Josué. Para depois nós vamos entender o que é servir. Porque primeiro, qual que é a frase? Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Quem que é o primeiro? Vamos falar isso alto? Quem é o primeiro? Eu. Quem que é o primeiro a servir ao Senhor? Eu. Vocês estão entendendo por que eu estou falando de Josué agora? Porque você precisa se modelar nessa pessoa de Josué. Você precisa: olha, até aqui eu sou Josué, aqui eu não sou. Então eu preciso me converter um pouco o meu comportamento à pessoa de Josué. E se você pegar esse texto para ler, o livro de Josué é um livro curto, mas ali está bem assim, bem definido ali o caráter de Josué, a liderança dele. A liderança se conquista não é pela força, é pela virtude. E eu gostaria de trabalhar essa parte aqui com vocês. A primeira coisa, para a gente poder falar isso na nossa casa, é ter autoridade dentro da nossa casa. Para você falar: eu e minha casa, porque você está falando em seu nome, em nome da sua casa. Você precisa inspirar a sua família. A sua família precisa ver em você um líder espiritual, um líder militar, militante, um homem de intimidade com Deus. Você precisa inspirar a sua família a ser de Deus, a despertar neles o desejo de ser de Deus. Os seus filhos precisam ver em você um exemplo, um desejo. Falar assim: eu quero ser que nem papai, porque papai é de Deus. Inspirá-los. A sua esposa, ela precisa te admirar como um homem de Deus. Agora, como que você vai ser um homem de Deus, sendo que você, na sua casa, não faz nada?
Hoje, esse tempo atrás, eu estava vendo uma postagem no Facebook, e eu até compartilhei essa postagem do amigo meu. Eu falei assim: você quer pregar com poder, com autoridade? É uma pergunta. Aí embaixo estava assim: então ajuda a sua esposa a lavar os pratos. Sabe o que significa isso? Isso significa união. O homem é a autoridade da casa, mas nem por isso ele é um marajá que não precisa fazer nada. Irmãos, a autoridade é exercida no serviço. Olha, eu falo para você, eu duvido se a esposa nossa não se converte, se chegar na sua casa e falar assim: olha, o Espírito Santo, olha, hoje eu fui tocado no Espírito Santo, né? E amanhã você vai ver só. Você acordar cedo, vamos fazer a faxina junto? Você pega trabalho do lado do banheiro, irmãos, vamos lá no seu ficar feliz. Você sentar com seu filho: meu filho, eu não entendo nada disso que você está estudando na escola, na faculdade, mas eu vou ficar aqui do seu lado. O que você está aprendendo? Conta para mim. Me explica aí, o que você está entendendo? Ah, você está estudando história. O que a professora está falando de você? Ah, isso, legal. E português? Poxa vida, que legal, filho. Olha, você está indo bem? Deixa eu aqui ver o seu caderno. Não, pai, não, deixa eu ver aqui, filho. Eu não estou te investigando, eu só estou querendo conhecer a sua vida. Você está bem? Você está com algum problema? Como está o seu relacionamento com seus amigos? Você está tendo alguns olhares aí, namoradinho? Como que está aí? Você fazer parte da vida dos seus filhos. Você fazer ali que momento ali gostoso. Gente, hoje eu vou fazer o seguinte: eu estou tocando no espírito do grupo de oração e Deus está me dando umas ideias. Vamos desligar a televisão aqui, vamos bater um papo aqui. Eu sei que nós nunca fizemos isso aqui. Nós nunca fizemos. Mas vamos começar? Vamos começar aqui. Como é que está a sua semana? Aí você vai cutucando. É difícil no começo, mas vai cutucando. Vai exercendo o diálogo. Desliga a televisão, senta todo mundo na sala, ou senta todo mundo na mesa para jantar, vamos conversar. Vamos criar um relacionamento. Eu tenho certeza que você, irmão, se a sua esposa não é de caminhada, com um homem desse de Deus dentro de casa, ela não vai aguentar. Ela vai vir para a igreja. Porque ela vai pensar: o que meu Deus funciona mesmo? O que fez esse homem? Esse homem ficava o dia inteiro sentado no sofá, não me ajudava em nada. Você fazer uma surpresa para ela, irmão. Você fazer um pãozinho assado, um cafezinho com leite, de manhãzinho cedo, chegar para ela: nossa senhora aparecida, hein? Imagina a alegria que você vai dar para ela. Você vai dar uma volta no quarteirão, acha uma rosinha, corta para ela. Nossa, pensou uma coisa simples, irmão. Você dá um testemunho. Ser um homem bom para sua esposa, um homem bom que ama ela, que faça carinho, que seja carinhoso, um homem carinhoso com os filhos. E servir a Deus na sua família, servir a Deus na sua casa, ajudar a sua esposa nas tarefas domésticas, ajudar os seus filhos os problemas que eles têm na vida, de relacionamento com os amigos, de namorado, namorada, a se envolver com eles. Isso demanda tempo, não é uma coisa agradável para nós. Vamos ser sinceros, muitas vezes a gente quer chegar, a gente está cansado, quer chegar, tomar um banho e dormir. Chegar a comer, dormir, tomar um banho, comer e dormir. Ou, no caso, hoje, quarta-feira, chegar, ligar a televisão e futebol. Né? Mas não, irmãos, a gente tem que separar um dia. Faz o seguinte: separa um dia da semana. Hoje é o dia da família. Hoje é o dia que eu vou chegar em casa, não vou ligar a televisão, não vou deixar minha esposa ligar a televisão. Nós vamos conversar, vamos passear, vamos dar uma volta, vamos no shopping, sei lá, vamos comer um lanche, vamos dar uma volta no quarteirão, na praça. Isso não custa dinheiro, isso custa tempo. Você vai assumindo a liderança da sua família. Você fala: bem, vamos para a missa hoje? Hoje está um dia tão lindo, hoje é o dia do Senhor, hoje é o domingo. Vamos na missa. Vamos na missa de manhã cedo. À tarde a gente faz um almoço familiar gostoso para a família. Compra frango assado, pessoa, com Coca-Cola. E reúne os filhos ali, vamos conversar, vamos bater papo, vamos falar da nossa família. Nossa, e você meditar isso. Olha como a nossa família é uma bênção, olha o que você vê. Se você dizer coisas boas: olha, eu acho isso de você, mulher. Se falar, pensar em coisas boas dela, qualidades dela, fala para ela as qualidades dela. Fala para os seus filhos a qualidade deles. Olha, filho, eu estava reparando, você tem tanta qualidade, filho. Eu queria falar para você é bom.
Você é inteligente, você é esperto, eu vejo isso, filho. Olha, filho, você colocando isso na sua vida, para o seu futuro, filho, se você usar esses talentos, você vai se dar bem, meu filho. Você vai conseguindo adquirir a admiração da sua esposa e dos seus filhos. Você está construindo a sua liderança. E aos poucos, eles vão sendo modelados pelo Espírito Santo. Ao seu caráter, é um caráter de um homem de Deus. E aí você vai poder falar assim: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Você um dia convidar seu filho, vamos fazer uma missão hoje? Você precisa sair de missão. Dentro da sua casa, aqui na igreja, no grupo de oração, mas muito mais, em todos os lugares. O que te impede de você um dia arrumar uma janta e procurar algum irmão que está necessitado de alimento, de cobertor, de agasalho? Você pegar seu filho, nós vamos fazer uma missão hoje, eu e você. Vem com o papai. Então, o papai vai ensinar você como a gente serve a Deus, nos irmãos. Põe ele dentro do carro, põe ele junto com você. Ele traz ele para perto de você, filha, para rezar aqui com esse irmão aqui, vamos dar um cobertor, um alimento, um agasalho. E agora nós vamos orar por ele. E rezar, você trazer os seus filhos perto de você. Assim como Moisés trazia Josué para perto dele. Você está sendo trazido para perto de Deus, para você aprender através da palavra como que Deus fez com Josué. E você vai fazer isso com seus filhos, você vai fazer isso com a sua esposa, e em nome de Jesus você vai ver a sua família servindo ao Senhor. Quando você menos esperar, você está inspirando seu filho à vocação, inspirando nele um caráter de homem, de mulher honesta de Deus, e aí você vai poder se alegrar disso. Mas o primeiro que tem que servir ao Senhor é quem? Quem? Não ouvia? Eu. E umas coisas que nós precisamos para a gente encerrar, não sei até que horas eu posso ir, Está encerrando já, né? Uma coisa que a gente precisa fazer, irmãos, para a gente encerrar essa meditação, para nós podermos dizer, eu e minha casa servimos ao Senhor, nós precisamos renunciar à idolatria. Repete assim comigo, sim. Idolatria. E o que é idolatria? Idolatria é tudo aquilo que você coloca no lugar de Deus. Talvez você não saiba, mas o próprio ídolo da sua casa, da sua vida, é você mesmo. Como isso acontece? Vou explicar para você. Às vezes nós somos escravos da nossa vontade, que não é a vontade de Deus. É uma guerra. Eu quero ir no grupo de oração. Eu não quero ir no grupo de oração hoje, mas o Espírito Santo fala, vai ser bom, mas eu não quero. E essa guerra interior. Quantas pessoas hoje que vivem presas à idolatria de si mesmas? Só faz a sua vontade. E aí quando fala de conversão, fala assim, mudança de comportamento, mudança de caráter, mudança de atitude. O que a pessoa faz? Ela não faz. Ela fica só na teoria, no discurso, porque a vontade dela é ver o que não pode, é fazer o que não deve. Então ela não se converte. Então a primeira coisa que nós precisamos renunciar é a idolatria de si mesmo. Parar de colocar a sua vontade acima da vontade de Deus. Se a vontade de Deus é de você estar aqui nesse domingo, de você participar do grupo de oração, de você buscar servir a Deus aqui no grupo de oração, colar o coordenador te ensinar a servir através de um ministério, através de descobrir os seus dons, os seus talentos. Você sabia que você tem dom e talento? Todo mundo aqui tem dom e talento. Como você está colocando isso em prática? Ou está ficando só na teoria aí? Como você está servindo mesmo a Deus? Como? Quando? E onde você serve a Deus? Vou repetir essa pergunta para você. Como? Quando? E onde você serve a Deus? Então você precisa fazer tudo isso, renunciar a si mesmo, renunciar à sua vontade. Amém? Amém. E aí vem as outras coisas. Você já sabe que precisa renunciar. Busca pelo dinheiro, as pessoas colocam o dinheiro ali como se fosse um Deus. Quantos filhos eu posso ter? Dinheiro. O dinheiro decide quantos filhos uma pessoa pode ter. As pessoas vivem na vida, você é louco? Você tem 3 filhos, você é jovem, você não tem uma cara de jeito. À vontade, tem coisa que vai falar para a pessoa, vai cuidar da sua vida. Né? Mas eu falo para a pessoa assim, quem decide quantos filhos eu vou ter é Deus, não o dinheiro. Quem vai decidir quantos filhos eu vou ter é Deus. Eu vou ser obediente à palavra dele. Então são essas coisas que a gente precisa acertar na nossa vida. E a gente vai poder
dizer isso? Porque como nós estávamos orando, nós estamos enfrentando um momento muito difícil na história. As portas do inferno estão batendo dentro da nossa porta, da porta da nossa casa. As portas do inferno estão batendo na porta da sua casa. Se você não se levantar, a palavra que Deus ia me dando no momento de oração era se levantar. Como um Josué na sua família. E ser um exemplo, não é ser autoridade, não. Você, vamos ser Deus, e você mesmo não serve, você mesmo não é exemplo, não inspira. Você tem que inspirar, vou repetir, inspirar a admiração da sua esposa, dos seus filhos, construir a sua liderança. Tudo isso que eu falei para você, construir. E eu tenho certeza que você vai poder dizer e ver a sua família servir a Deus. Amém? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Consagrando tudo isso que nós ouvimos ao Imaculado Coração de Maria, para que Nossa Senhora nos ajude a pôr em prática tudo isso, pôr em prática, mudança de comportamento, não para não ficar só na teoria, que Nossa Senhora nos ajude a colocar tudo isso em prática. Com Maria, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é